lá, né? São quase 36 anos já de estrada, de história profissional que foi construída, está sendo construída ainda, ano a ano. Mas é interessante voltar aos primórdios, né? Onde tudo começou. Em Vitória de Santo Antão, um jovem, um adolescente ainda, mas que gostava de futebol, de jogar futebol, e conheceu duas pessoas que amavam futebol e tinham o prazer, né, de mostrar para a cidade que a gente tinha um futebol forte, que era um futebol que poderia se tornar um futebol mais conhecido, não só na praça esportiva da cidade, né, mas também em todo o estado de Pernambuco e depois acabou se tornando conhecido em todo o Brasil. Neildo Davi e Paulo Roberto são duas pessoas fundamentais aí para o início da minha história. São pessoas que até hoje a gente tem relação muito próxima. Eles eram diretores da escola em que eu estudei, lá em Vitória de Santo Antão, no Radar. E, curiosamente, eu era vizinho da escola. E eu só acordava para ir para a escola na hora do toque, no primeiro toque. Que aí era só o tempo de trocar de roupa, passar uma água no rosto, escovar os dentes e ir para a escola. E aí, morando tão próximo, eu acabava passando o dia inteiro na escola. Estudava de manhã, à tarde eu estava por lá para atividades extras, para atividade também na escola, junto com as pessoas da escola, tanto que eu passei a trabalhar também na escola, não só estudar, também passei a trabalhar. E eles percebendo esse meu interesse também na comunicação, porque sempre que havia uma festa na escola, que precisava de um mestre de cerimônias, eles diziam assim, Rembrandt faz, Rembrandt tem jeito para coisa, vamos botar Rembrandt para apresentar aí a festa de fim de ano, as formaturas, né, o período de conclusão das turmas, aí sempre eu estava lá apresentando. E eles tinham o desejo de fortalecer o futebol vitoriense. De que forma? Fundando um clube para disputar a primeira divisão do campeonato estadual. Né? Olha que coisa, que loucura. Evidentemente, como acontecia e acontece, né, em todas as cidades, você tem torcedores do Náutico, do Sport e do Santa Cruz. Times tradicionais, times centenários. E aí, como fazer com que as pessoas da cidade se apaixonem por um clube da cidade, contra um clube que é centenário, um clube que as pessoas gostam já há muito tempo, há mais tempo, que as pessoas veem muitas vezes no estádio, ouvem muitas vezes pelo rádio. Televisão ainda não era uma coisa que mostrava o futebol com frequência naquela época, estou falando aqui, bem comecinho dos anos 90, final dos anos 80 para o começo dos anos 90. E aí vamos fazer um time, vamos fundar um time para disputar o Campeonato Pernambucano. E aí esses amigos se mobilizaram e foram convocando as pessoas, os dirigentes dos clubes amadores da cidade, para que todos se unissem por um objetivo, que era fundar um clube. Aproveitar aqueles jogadores de destaque do campeonato amador, do campeonato da Liga Vitoriense, aproveitá-los no time que seria o time profissional, que representaria a cidade. E dessa forma aconteceu. Ali em 90, 91, já tinha o Vitória fazendo alguns amistosos, como representante da cidade, a seleção de Vitória, que aí depois se tornou a Associação Desportiva Vitória. Na época também não havia uma disputa de segunda divisão, como existe hoje, para você ter acesso à primeira divisão estadual. Então Vitória se estruturou, montou um grupo, montou um time, e aí comprovou na federação que tinha condições de disputar o campeonato pernambucano. Importante também que tinha um estádio, né? O estádio de Vitória, o estádio Severino Cândido Carneiro, o Carneirão, que hoje, lamentavelmente, não existe mais, mas tem projeto para se fazer uma arena moderna. Então, foi feito isso, o time, o estádio pronto, e aí foi só inscrever o time no campeonato pernambucano. Comprovou que estava tudo certo e tinha condições de disputar, e aí na época a federação dava o jeito de comportar mais um no campeonato. E foi o que aconteceu. Nos primeiros anos ali, 91, 92, 93 até, o Vitória apareceu como uma grande surpresa, que aproveitou não só os jogadores que se destacaram na Liga, como também trouxe alguns jogadores que os outros times não despertavam interesse por eles, principalmente os times do Recife, né? Sport, Náutico e Santa Cruz. Só para dar um exemplo, assim, um exemplo que acho que brilhou muito, que se destacou muito e terminou depois sendo inclusive campeão brasileiro pelo São Paulo,
o meio-campo nem volante, jogava de zagueiro, jogava de volante e saiu do Vitória, passou pelo Atlético Paranaense, na verdade, ele foi para o São Paulo, do São Paulo para o Atlético Paranaense. Em 2001, esse cara revelado no Vitória, ele já jogava futebol amador no Recife, foi convidado para o Vitória, jogou também a Liga Vitoriense e depois se tornou profissional no Vitória. Esse cara chegou a ser campeão brasileiro. Então, para a gente que fez parte daquela fundação ali, é um orgulho muito grande ter visto um jogador que saiu dali, daquele projeto, daquela ideia e se tornou campeão brasileiro e ganhou dinheiro, né? Fez a vida profissional dele com o futebol, mas muito graças à Fundação do Vitória, da qual eu também me sinto orgulho de ter participado. Tanto que as pessoas que me perguntam, que me abordam, que me questionam, para quem você torce? É o Sport, é o Náutico, é o Santa Cruz? E eu digo que é o Vitória. Muita gente não acredita, mas essa é a pura verdade, pelo que eu fiz, pelo que eu participei, pelo projeto em que eu estava inserido naquela oportunidade. Quando eu disse aqui que eu gostava de futebol, mas não era gostar de torcer, de acompanhar, gostava de jogar futebol, né? Na escola, na rua, era uma época em que a gente podia fazer isso. E deu tudo certo, graças a Deus, ali para o Vitória. O Vitória ficou muitos anos na primeira divisão do campeonato estadual, hoje está na segunda divisão tentando voltar à primeira divisão, a principal prateleira do campeonato estadual, mas também fez sucesso no futebol feminino, também foi interessante. A Vitória foi sede da Libertadores da América Feminina, então foram muitas conquistas nesse longo período do Vitória. Eu participei do início, porque ali entre 92 e 93, eu consegui também me destacar na cobertura do Vitória, porque não bastou só fundar o clube, a gente também fez uma equipe de rádio para acompanhar o Vitória, que era importante para a gente, né, ter essas informações do Vitória para o nosso público, para os vitorienses, para as pessoas que gostavam e para aquelas que olhavam céticas, né? Será que isso vai dar certo? Será que a gente vai ter um time competitivo? Nunca ganhamos um título pernambucano no masculino, porque no feminino tivemos uma hegemonia aí de pelo menos uns 10 anos com o Vitória, mas no masculino, que chamava mais a atenção do público, a gente conseguiu bons momentos, não conseguimos título. Eu falo conseguimos porque naquela época eu estava ali, estava junto com eles também, fazia parte daquele processo. Então foi um momento muito importante e foi um momento que me projetou, que me lançou também para a mídia esportiva, tanto que fazendo a cobertura do Vitória, com a boa campanha que o time estava fazendo, despertou o interesse da Rádio Clube no Recife de ter um correspondente do Vitória, um repórter de lá que falasse sobre o Vitória, né? Tinha um espaço na resenha da Rádio Clube, da Rádio Jornal, das principais rádios de Pernambuco, tinha um espaço lá para os times do interior na época do campeonato pernambucano. Então, tinha gente de Caruaru que falava do Central, falava do Porto, eu pelo Vitória, fiz isso muitas vezes, e acho que tinha outros companheiros lá também que falavam de outras cidades, Serra Talhada, não sei se Petrolina na época, não lembro bem, mas pelo menos aqui nesse núcleo, Vitória, Caruaru, Serra Talhada, eu sei que existia pessoas que eram convidadas, a gente até nem era remunerado na época, mas para a gente era bom estar ali e divulgando não só o nosso time, mas também era uma forma de divulgar o nosso trabalho. Tanto que chamou a atenção, despertou o interesse de Ralf de Carvalho, comentarista Bola de Ouro, ainda hoje aí em atividade, muito bem. E aí surgiu a oportunidade de tirar férias dos repórteres da rádio. E eu fui convidado para tirar essas férias. E acho que deu certo, porque eu tirei férias dos 4 repórteres, e olha que eram repórteres importantes, experientes na época. Lembro Pedro Luiz, Haroldo Rômulo, Alfredo Martinelli, Heriberto Ramos. Era uma super equipe. Já tivemos grandes equipes esportivas no rádio de Pernambuco, com gente muito casca grossa, né? Muito experiente. E aí cheguei, menino do interior, na época também, olha só que curiosidade, né? Que coincidência boa. Eu passei no vestibular para Educação Física aqui na UPE, no Recife, então eu uni as duas coisas, né? Eu vinha para o Recife para estudar e trabalhar. E aí aproveitei também para trabalhar na Rádio Clube. Então tirei as férias dos repórteres, entre os repórteres também tinha Jorge Soares,
que saiu na época, 94, 93, ele saiu para se candidatar a prefeito de Moreno. Entrou na política, ganhou a eleição e aí surgiu a vaga. E foi quando foi feito o convite por Ralph de Carvalho para que eu assumisse a vaga de repórter. Foi o que eu fiz. A partir de 93 para 94, eu já passei a integrar a equipe, os campeões da bola. Era assim chamada e conhecida a equipe da Rádio Clube naquela época. E aí comecei a minha caminhada, acompanhando o Vitória já à distância, já não tinha mais o dia a dia, já não podia mais acompanhar o Vitória, mas estava sempre atento, adorava quando tinha jogo lá no Carneirão, que eu ia pela Rádio Clube trabalhar lá no Carneirão. Eram as minhas origens ali, né? O público, as pessoas que me conheciam, que torciam, que vibravam por mim. Então foi um início bem curioso, né? Interessante. E acho que deu certo. Depois do rádio fui para a televisão e estamos aí, né? Já se passaram 35 para 36 anos. É uma longa história, mas tudo começou ali com o Tricolor das Tabocas. Quando as pessoas duvidam, eu inclusive sei cantar o hino. Tem muito dirigente hoje em dia que não sabe nem cantar o hino do próprio clube, né? Tem essa história, né? Mas até hoje eu sei cantar o hino do Vitória, viu? Tricolor das Tabocas, tricolor campeão, de 3 de agosto, data da fundação. Tricolor das Tabocas, tricolor campeão, de 3 de agosto, data da fundação. É maior um pouquinho, mas só um trechinho aqui para dizer que eu sei cantar o hino do meu time de coração. Aí tá certo. Dá-lhe Vitória! Se não tivesse Vitória, então muita coisa não teria acontecido. Muita coisa certamente não teria acontecido. Acho que a maioria dessas coisas não teria acontecido. O Vitória, como disse, foi fundamental. Também a iniciativa desses dois amigos meus, Paulo Roberto, que hoje é prefeito em Vitória de Santo Antão, Neildo Davi, que é diretor da escola do Radar. Então foram duas pessoas que me pegaram pela mão assim e disseram, vamos juntos, vamos com a gente, me incentivaram, me apoiaram. E começamos ali, aquele projeto na Rádio Cultural de Vitória de Santo Antão, Rádio AM. Depois ainda tive uma passagem pela Rádio Vitória FM, mas foi ali que eu comecei, dei meus primeiros passos, falei as minhas primeiras palavras no rádio, fazendo também outras coisas, não só o futebol na época. Aí me aproveitavam para fazer cobertura de vestibular, cobertura de carnaval, cobertura de eleição. Então, um combo assim que eu tive, uma oportunidade sem estudar para aquilo, porque a minha área era outra, eu fiz o curso de Educação Física, iniciei o curso de Educação Física, mas aí o rádio veio atrelado a isso, com a oportunidade, e acho que, graças a Deus, eu soube aproveitar a oportunidade. Depois de me tornar conhecido na minha cidade, né, na minha aldeia, passei a ser conhecido no estado todo, e acho que um pouquinho do Brasil já me conhece um pouco do meu trabalho, não só pelo rádio, mas também pela televisão. Mas tudo começou ali, o Vitória, o Radar, a escola, a minha cidade, as pessoas que acreditaram, que confiaram em mim. E eu sou grato a eles até hoje. E a gente carrega uma frase que acho que é emblemática para a nossa relação, a relação de amigos, irmãos, fraternos. Gratidão é dívida que não prescreve. Então a gente nunca deixa de ser grato a quem algum dia nos ajudou de alguma forma. Perfeito.